Alô, meus queridos, a paz do Senhor. Vamos dar uma olhada em 1 Tessalonicenses 4, é quando Paulo conversa com as pessoas da igreja de Tessalônica, falando sobre como viver em Cristo Jesus, sobre a volta de Jesus e como a igreja devia se proceder. Vamos lá. Finalmente, irmãos, pedimos e incentivamos em nome do Senhor Jesus que vivam para agradar a Deus, conforme lhes instruímos. Você já vive desse modo e os incentivamos a fazê-lo ainda mais, pois se lembram das instruções que lhe demos pela autoridade de Jesus Cristo. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo o pecado sexual. Olha como é que Paulo ele dá ênfase à imoralidade sexual, ao pecado sexual. Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e assim viver em santidade e honra. Aí vocês podem entender como vocês quiserem, controlar o próprio corpo. Se a pessoa não controla o que está cobiçando, como é que vai controlar o corpo? Não em paixões sensuais, como os gentios que não conhecem a Deus. Quer dizer, os gentios são aqueles que não conhecem a Deus, eles permanecem de como eles nasceram, tá? Nas concupiscências da carne. Nesse assunto, não prejudiquem nem enganem um irmão. Olha só para vocês prestarem atenção. Nesse assunto, não prejudiquem nem enganem um irmão. Ele está falando para os de dentro, para a gente não enganar um irmão, pois o Senhor punirá todas essas práticas, como já os advertimos solenemente. Então não prejudique nem engane o irmão. O que nós vemos hoje em dia nas igrejas? As igrejas estão assim, ó, as igrejas físicas, seja elas quais forem, tá? Então assim, as pessoas querem quantidade, dizimistas, são doutrinas humanas, customizam a palavra de Deus, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Ah, eu estou numa segunda aliança. Ah, não, Deus vai te honrar. Continue caminhando com Cristo, que Deus abençoará. Deus te chamou para ser feliz. São só mentiras para as igrejas ficarem lotadas, porque o mundo já ajudou o maligno, né? Então as pessoas querem aceitar o quê? Querem escutar o quê? O que agrada a carne. Povo não quer escutar o pecado. Ele quer escutar prosperidade financeira. Ah não, vai até a igreja tal, que lá você vai dar não sei quantos % do seu salário e Deus vai te honrar. E cada vez que você der mais, Deus vai te honrar mais ainda. Quer dizer, você faz uma barganha com Deus. É enganação pura. Então aí diz, nesse assunto, não prejudique nem engane o irmão. As pessoas estão enganando as pessoas, pois o Senhor punirá todas essas práticas enganosas, como já os advertimos solenemente. Pois Deus nos chamou para uma vida santa e não impura. Portanto, quem se recusa a viver de acordo com essas regras, não obedece a ensinamentos humanos, mas rejeita a Deus, que lhe dá seu Espírito Santo. Tá? Então, repetindo, olha, para vocês. Portanto, quem se recusa a viver de acordo com essas regras, não desobedece a ensinamentos humanos, mas rejeita a Deus. Vocês têm que aceitar o que a palavra do Senhor fala, os mandamentos, e não que o seu pastor, o padre, seja quem for, fala que você tem que, assim pode. Olha a palavra, olha e tem coragem de enxergar a verdade. A Bíblia fala o tempo todo, de Gênesis a Apocalipse, sobre o pecado. Não fala de prosperidade financeira, não fala de um jardim do Éden. O jardim do Éden é quando a gente for libertos em Cristo Jesus, tá? No final dos tempos. Aí sim, porque no mundo teremos aflições. Então, continuando aqui. Não precisamos lhe escrever sobre a importância do amor fraternal, amor de irmãos, tá? Pois o próprio Deus os ensinou a amar uns aos outros. Como é que a gente pode amar um irmão ou outro? Falando a verdade, ministrando a verdade. Mas aquele que não é irmão, eles não vão aceitar a verdade, porque eles não são, eles são gentios. Vocês estão entendendo? Irmão que é irmão, salvo que é salvo, ovelha que é ovelha, vai aceitar a verdade. Mas bode, joio, são gentios, esses não vão aceitar a verdade, eles vão atrás daqueles que pregam doutrinas humanas para poder agradar a carne. Ah, eu posso casar 10 vezes,
eu posso casar não sei quantas vezes, divorciar, que Deus abençoa. Vamos com Deus, né? Não precisamos escrever sobre a importância do amor fraterno. De fato, vocês já demonstraram amor por todos os irmãos em toda a Macedônia. Ainda assim, irmãos, pedimos que os amem ainda mais. Tenham como objetivo uma vida tranquila, ocupando-se com seus... Olha só, tenham como objetivo uma vida tranquila, ocupando-se com seus próprios assuntos. Tá vendo? Vocês têm que se preocupar com seus próprios assuntos. Já está falando já a individualidade de cada irmão no seu dia a dia, fora da igreja, no caso. E trabalhando com suas próprias mãos, conforme os instruímos anteriormente. Trabalhando com suas próprias mãos, não é dependendo de igreja, de ofertas, da heresia do dízimo, que isso aí era do Antigo Testamento, que eu prego hoje. São pastores que compram casas, ficam ricos com dinheiro de ofertas. Não é isso, não. Isso nunca foi bíblico. Isso aí são doutrinas humanas. Tá? Repetindo, tenham como objetivo uma vida tranquila, ocupando-se com seus próprios assuntos e trabalhando com suas próprias mãos, conforme, olha só essa parte aqui, ó, conforme os instruímos anteriormente. O que Paulo falou para os irmãos da igreja de dentro anteriormente? Está aqui, ó. Não se lembram, irmãos, de como trabalhamos arduamente entre vocês? Não se lembram? Noite e dia nos esforçamos para obter sustento. Paulo trabalhava, construía tendas, tá? A fim de não sermos um peso para ninguém enquanto lhes anunciávamos as boas novas de Deus. Enquanto estavam pregando o Evangelho, para não ser um peso entre os irmãos. O que a gente escuta nas igrejas hoje? Ah, quanto mais vocês derem, mais Deus vai abençoar. Larga de ser mão de vaca. Não dê somente R$2, dê não sei o quê. Quanto mais você der, Deus vai lhe abençoar. Vocês estão roubando a Deus. Gente, só tem heresia. Infeliz são vocês que acreditam nesses lobos devoradores. A Bíblia é para ser lida e entendida. E não é para ser ministrada por doutrinas humanas, não. Acorda, pessoal, acorda, por favor. Tá? Continuando. Assim, os que são de fora, os que estão de fora, tá? Respeitarão o seu modo de viver. E vocês não terão de depender dos outros. O que a gente escuta hoje? Que igreja o quê? Um bando de pastor ladrão? As pessoas mais falam isso. Por quê? São os ensinos, doutrinas humanas que eles pregam. Aí os de fora, eles veem isso, ó. Agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que morreram, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. Também cremos que Deus trará de volta a vida com Jesus todos os que morreram. Todos os que morreram, crendo, tendo fé, eles ressuscitarão. Né? Que Jesus ressuscitou. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, nós, os que ainda estivermos vivos quando o Senhor voltar, isso no final dos tempos, não iremos ao encontro dele antes dos que já morreram. Os que já morreram ressuscitam primeiro. Logo depois a gente ressuscita com eles, né? Ressuscita. A gente é arrebatado, né? Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz de arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão. Os mortos em Cristo. Tá? Os mortos em Cristo. Depois com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, os que estiverem vivos aqui no arrebatamento, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor. O Senhor Jesus fala que vai voltar, mas não está dizendo que vai botar o pé na terra. Tá? Nós vamos ao encontro deles logo depois dos que estavam mortos que ressuscitaram. Tá? Nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, anime-se uns aos outros com essas palavras. Vocês estão entendendo? Para, gente. Para de... Vão ler. Eu sei que é complicado, a gente tem que ler. Vocês têm que ter intimidade com Deus lendo a Bíblia. Mas ler e entender. Eu sei que isso aqui vem de cima. Como a parábola mesmo diz, Deus fala com os apóstolos que Ele permite a eles é permitido o reino de Deus, tá? Mas os de fora não. Para que tenham olhos, vejam e não enxerguem, tenham ouvidos, escutem e não entendam. Caso contrário, eles iam crer, aí o Senhor Jesus teria que perdoá-los. Tem pessoas que vão ler isso e não vão entender.
Mas nós temos que pregar, nós não sabemos quem são ovelhas. Nós temos que evangelizar. Então acorda, igreja, acorda. Tá? Não fica seguindo doutrinas humanas, não. A palavra diz uma coisa, o pastor da sua igreja está dizendo outra, fuja que é macumba. Tá bom? Essa é a grande verdade. Tá? Fique com Deus. Neshama